Boa noite, graça e paz a todos. Deixa eu deixar aqui na mesinha. Vai que chacoalha o púlpito e cai, né? Meu Deus do céu. Pode se assentar, gente. Quem trouxe a sua Bíblia, abra lá no Evangelho segundo Lucas. Lucas, evangelista Lucas. Que dia abençoado, gente. Que dia abençoado. Hoje estava programado para 3 pessoas batizarem. E no final nós perguntamos se alguém gostaria. E mais uma pessoa se levantou, eu quero. Hoje foi dia de festa no céu. 4 pessoas desceram as águas, para a honra e glória do Senhor. E nós estamos aqui também para celebrar isso. Hoje tem consagração, hoje tem Santa Ceia, hoje já teve o batismo e ainda vai ter entrega dos certificados dos batizantes. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Capítulo 23, do versículo 39 em diante. Creio que todos conhecem essa passagem. Faz parte da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme você vai achando, vai dando um amém. Olha que lindo, gente. Presente de uma irmã. Glória a Deus. Temos que usar. Todos acharam? No título da minha está escrito Os Dois Malfeitores. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui. Essa palavra, gente, esse momento da crucificação de Cristo, existe tantas coisas, mas tantas coisas nessa passagem que a gente poderia falar, pregar, mostrar. São possibilidades infinitas. Mas hoje eu vim falar sobre esses 2 ladrões, porque na atitude deles tem muito a ensinar para cada um de nós. E eu quero contar um pouquinho melhor essa história. Eu quero trazer alguns detalhes dessa história para que a gente possa enriquecer essa passagem. E a gente vai extrair daqui hoje juntos ensinamentos tremendos. Olha que interessante. Jesus, nesse momento, já estava crucificado. Ao seu lado, aos 2 lados, na verdade, 2 ladrões condenados à morte. E aí nós perguntamos, geralmente eu leio a Bíblia e fico me perguntando o porquê das coisas. Pareço louco, fico conversando com a Bíblia, com o próprio texto. Por que isso? Por que aquilo? Por que esses 2 homens estavam sendo crucificados também? A Bíblia não diz exatamente o porquê, mas alguns livros de história contam, e há uma grande probabilidade desses 2 ladrões serem comparsas de Barrabás. Porque as 3 cruzes seriam os 2 mais Barrabás. Mas todo mundo conhece a história, não é ali que eu quero chegar. O ladrão foi liberto e o justo foi para a cruz, no lugar dele. E se eles estavam sendo condenados à morte, é muito provável que eles eram assassinos. Não era ladrãozinho de galinha não, gente. Assassino. Provavelmente eles mataram pessoas
para estarem ali pendurados naquela cruz. Porque a crucificação era o pior que existia no momento. Era o pior. Era a pior sentença, era o último caso. Era assim, vamos dizer assim, aquela frase, é o pior da sociedade. Aquelas pessoas que as pessoas da sociedade olhavam e falavam assim, esses daí não tem mais jeito. Esses daí ninguém quer. Esses daí, para longe de mim. Eram esses dois pendurados ali. E Jesus no meio deles. Então a crucificação de Cristo, os líderes da época estavam querendo mostrar à população que Jesus era igual àqueles dois. Que era o pior tipo de pessoa que poderia existir naquela época. Esse era o sentido dele ser crucificado. Que as pessoas olhassem e desacreditassem de tudo que ele tinha pregado, falado e feito até ali. Era um jeito mais ou menos assim, ali ele morre, ali a gente joga uma pá de cal em cima desse assunto e ninguém fala mais nada. A única coisa que eles não sabiam é que crente, gente, crente é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais aperta, mais cresce. Porque a gente se apega a Jesus, gente, a gente não solta de jeito nenhum. Pode bater, pode apertar, pode fazer o que você quiser, a gente não larga. Muitos, ao longo dessas páginas, deram a própria vida por isso. Se você não negar, você vai morrer. Mata. Tô nem aí, pode matar. Vai encurtar o meu caminho, vou encontrar ele antes. E ali eles tentando desacreditar Cristo. Gente, a crucificação era algo assim tão terrível, que muitas vezes a gente não sabe o desenrolar da crucificação. Eu não vou nem falar o tanto que ele apanhou antes, tá? Vou falar só da cruz. Tem gente que fala assim, pregaram Jesus na cruz. Logo a gente pensa aquele prego de aço, assim, bonitinho, fininho, né? Nem ferrugem tem. Gente, era um baita de uns vergalhão desse tamanho, grosso assim, e ele não era redondo não, gente, não tinha torno mecânico para deixar as coisas redondas. Ele era quadrado, batido à mão. Não fez um furinho não, fez um negócio desse tamanho na mão dele e nos pés dele. Se você cutucar sua cabeça aqui agora, ó, e você fizer um machucadinho, já sangra, já dói, já é um negócio terrível, né? A cabeça. Enfia uma coroa de espinho na sua cabeça. Você vê o que vai sair de sangue, o que vai doer aquilo. O osso está aqui, ó. Enfia aqui, ó, já bate no osso. Dói muito. E ali ele ficou pendurado 6 horas. 6 horas pendurado naquela cruz. Meu Deus, quanto tempo! Sim, é muito tempo. Mas uma pessoa podia ficar até 1 semana pendurado vivo ali, antes de morrer. Deus foi bom, só 6 horas. E uma coisa interessante, o cansaço, a dor, e você pendurado, a tendência é você ir dobrando os joelhos, dobrando os joelhos, dobrando os joelhos, dobrando os joelhos, e você ir abaixando. A sua respiração começa a ficar curta, sabe? Começa a juntar água no pulmão. Sabe água no pulmão? Entra água no pulmão, é como se tivesse uma pneumonia. Aí começa a ocupar o espaço do pulmão e falta ar. Aí o que você faz? Você tem que fazer uma força sobre-humana para você... Só que aí começa a descer de novo. E muitos deles morriam sem ar, porque o pulmão fechava de água. Isso está na Bíblia? Tá. Se você continuar lendo, para eles verificarem que ele estava morto, um guarda pegou a lança e furou a lateral dele, e saiu água e sangue, quando entrou aqui. Pulmão cheio. Foi terrível, gente. Foi terrível. E esse castigo era nosso. Ele foi lá, ele não fez nada para merecer aquilo. Ele foi no nosso lugar. No nosso lugar.
A crucificação, gente, foi algo terrível. Imagine você ali no lugar dele, por exemplo, ou de qualquer outro ali. Você já sabe que são os últimos minutos ou as últimas horas da sua vida. Você já sabe que daqui a pouco acabou. A respiração para, os olhos fecham e acabou. É o corredor da morte. Todo mundo sabe que vai morrer um dia, mas ninguém quer morrer. Certo? Pelo menos eu acho que não. Mas quando você está com a morte ali na sua frente mesmo, só esperando, você olha para o relógio, só o relógio passando, você sabe que são os últimos minutos. Qual seria a sua reação? Temos dois opostos aqui. Um ladrão de um lado blasfemando. Olha só, gente, esse ladrão... Gente, não romantize o que vocês estão lendo. Leiam a Bíblia sem romantizar. Tirem as lentes que colocaram em você ao longo dos anos e leia o texto e entenda o que exatamente ele está querendo dizer. Olha o que esse ladrão estava falando. Olha só. Se você é o Cristo, desce daí. Gente, ele estava tirando um sarro de Jesus. Se você é mesmo esse daí que faz milagres, se você é esse mesmo aí que veio libertar o povo, você é o Cristo, nós estamos esperando um Cristo que vai massacrar Roma, e você está aí crucificado. Você não é o Cristo, porque você está morrendo pela mão de Roma, e não nos libertando deles. É isso que o ladrão queria dizer. Jesus ali sofrendo, e o ladrão ali querendo pisar mais um pouquinho nele. Se você é esse mesmo, desce daí. Desce, vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver se você é quem você diz que você é. Vamos, desce. E tira a gente daqui então. É isso que ele estava falando para Jesus. O ladrão não acreditava que ele era o Cristo, o Salvador, o ungido, o Filho de Deus. Um homem ali pendurado numa cruz à beira da morte, estava com a vida, o caminho, o pão da vida, o Criador de todas as coisas. Ele não conseguiu ver o que estava do lado dele. Ele não conseguiu entender o que estava acontecendo ali. Homem de coração duro, homem cheio de si mesmo, homem assim tão cheio dos seus próprios problemas, dos seus próprios dilemas, do que ele acreditava ou não, que ele não conseguiu ver o óbvio que estava ali a 1 metro, 2 metros de distância dele. Às vezes nós nos encontramos tão cheios dos nossos próprios dilemas, do nosso próprio ego tão inflamado, que nós vivemos uma época de pessoas com ego inflamado, pessoas que se acham muito. E muitas vezes essas pessoas estão cheias, tão cheias de si, que elas não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Pessoas que não conseguem olhar para a dor do próximo, não conseguem se colocar no lugar do próximo, não conseguem estender a mão a ninguém. Pessoas duras de coração. Estou falando dos nossos dias, mas é esse ladrão. É a mesma coisa. É o mesmo perfil. Por que ele estava matando? Por que ele estava roubando? Para benefício próprio. Ele não era Robin Hood não, né? Que rouba dos ricos e dá para os pobres. Não, gente. Benefício próprio. Tirar o que não é dele. E ali ele caçoando de Jesus, ele não entendia. Olha que interessante, ele não entendia as consequências dos próprios atos. Gente, ele não tinha senso moral nenhum. Eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui, se fizer algo de errado e entender que aquilo está errado, no mínimo você vai se arrepender. Vai se arrepender, vai querer fazer diferente, vai pedir desculpa. Mas ali não. Desce daí. Me tira daqui também, eu não devia estar aqui. Se ele estava lá pedindo para sair, porque ele acreditava que ele não deveria estar ali, que ele não merecia ser crucificado, que ele não merecia morrer. É isso que esse ladrão está querendo dizer.
Eu não mereço estar nessa cruz, me tira daqui. E ali, blasfemava. E a gente lê, parece que foram 5 minutos, né? A gente ficou 6 horas ali, falando ladainha. Haja ouvido, se eu ouvir isso. Sofrendo com dor, sem ar, e ainda um enviado desse de Satanás falando besteira no seu ouvido. Só Jesus para aguentar um negócio desse. É interessante que no verso 40, respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando em igual sentença. Em contrapartida, o outro ladrão, que também era ladrão, também era assassino, também estava passando pela mesma coisa, vê o outro ladrão falando isso e fala assim: ô, fica quieto, para de falar besteira, você está crucificado igual ele, você está morrendo igual ele. Esse homem é o homem que fez mortos ressuscitarem. Eles sabiam que era... Gente, Jesus era extremamente conhecido nesse momento. Todo mundo sabia quem era Jesus. Todo mundo sabia da fama de Jesus. Todo mundo já tinha ouvido pelo menos uma história de um milagre de Jesus. Tanto que esse ladrão, assim, esse é um homem bom. Ele não fez mal nenhum. Ele não deveria estar aqui. Você, outro ladrão, não teme nem a Deus de ficar falando essas besteiras? Fica quieto. Não tem o que falar, fica quieto. E ali continua. Ele já era conhecido. Olha que interessante, gente. A gente tem que pegar as minúcias do texto. Jesus tinha 12 discípulos. E outras várias pessoas que o seguiam. Maria Madalena, Maria sua mãe, e dentre outras. Neste momento aqui, estava a mãe dele, a Madalena e João. Cadê o resto? Virou fumaça. Falou: o quê? Tchau, vou fugir, senão vão me pendurar na cruz também. Você imagina alguém do qual você tem uma amizade, mas sim, gente, um amigo, uma amiga, que você ficou 3 anos e meio juntos, quase todo dia junto. Ia dormir junto, acordava junto, tomava café da manhã junto, almoçava, tudo junto. Imagina ali o grau de intimidade que todos tinham com Jesus. Imagine você com um amigo desse, e você passa por uma situação dessa, e de repente você olha de lado: cadê meu amigo? Cadê minha amiga? Sumiu. Ali, além da carne dele machucada, você consegue imaginar o que estava passando dentro da cabeça dele? Foi uma pressão externa e uma pressão interna também. O desapontamento, a tristeza. Foi muito triste isso. Mas olha que interessante como Deus, as coisas de Deus são doidas, gente. Deus diz que vem para confundir os sábios. Os discípulos não estavam lá para defender. Os discípulos não estavam lá para dizer: ele não fez mal a ninguém. Deus levanta um assassino para falar para o outro: esse homem não fez mal nenhum, não deveria estar ali. Quem tinha que fazer não fez. Deus olha e fala: já que vocês não fizeram, eu levanto outro que faça. Para Deus nada é impossível. Levantou um improvável. Um improvável. Alguém da sociedade que as pessoas não davam valor. Deus levanta um homem para falar: esse é justo e não deveria estar aqui pendurado na cruz como eu e o outro ladrão. Gente, olha que maravilha isso. Quantos e quantos improváveis eu já conheci na caminhada cristã. Quantas e quantas pessoas que a gente
a gente olhava no passado e falava, tem jeito não, não vai rolar. E hoje são homens e mulheres de Deus, tementes, pessoas totalmente regeneradas, diferentes. Quantas e quantas pessoas eu conheci assim. Sentado então num banco de faculdade 4 anos, em teologia, eu conheci muita gente. Conheci muita gente que tinha acabado de sair da cadeia, muita gente que já tinha traficado, muita gente que já tinha matado. Pagaram pelos seus crimes perante a sociedade, se converteram e hoje vivem uma vida diferente. Eram improváveis, assim como esse ladrão. Tem um ditado no mundo que diz assim, né? Quem nunca pensou falou, ladrão bom é ladrão morto. Cuidado, aquele ladrão pode ser um improvável. Não pensa isso não, não fala isso não. Senhor, que a polícia tome conta, que a justiça faça ele pagar pelos crimes dele. Senhor, toca na vida dessa pessoa, mas não deseja a morte de ninguém não. Não deseja não. Paulo, talvez o maior apóstolo, era um perseguidor e assassino de cristãos. E foi o apóstolo Paulo. Outro improvável na mão de Deus. Não existe nada impossível para Deus. Quando Ele quer mudar uma vida, Ele transforma tudo. É só uma questão de abrir o coração. É só uma questão de você se abrir e falar, Senhor, pode mudar. Pode fazer tudo novo. Quebra o vaso, constrói um vaso novo. Se deixar moldar pelo Senhor. Agora, pessoas duras de coração, como o outro ladrão, não tem jeito. Porque Jesus não é sem educação. Quem arromba a porta, quem entra sem ser convidado, é Satanás. Jesus não. Jesus, como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei. Ele é educado. Se você abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar, e você largar a mão da direção e deixar Jesus dirigir a sua vida, Ele vai guiar, Ele vai moldar, Ele vai fazer. Agora, se você não deixar, o problema é de cada um. A escolha, Deus é tão bom que deu livre-arbítrio para cada um escolher o que quer. Mas também criou a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Porque Deus é justo. Deus é justo. No verso 41, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo pelos nossos atos, mas este não fez mal. Você percebe nitidamente a diferença de um ladrão para o outro. Você percebe ali que um coração fechado, totalmente fechado, e o outro totalmente de coração aberto. Você vê ali que aquele ladrão chama Jesus de Senhor. Senhor na antiguidade não era uma conotação de alguém mais velho e respeito. Senhor era uma conotação de Ele é o meu Senhor e eu sou o servo dele. Essa era a conotação. Quando o ladrão disse Senhor, ele estava dizendo assim: eu sou seu. Eu sou seu. Quando entrares no teu reino, lembre-se de mim. Quem entra no reino, gente, é o rei. Quem é o dono do reino é o rei. Quando ele disse, quando tu entrares no teu reino, ele estava dizendo assim: o Senhor é meu rei. Meu rei. Nós vivemos numa república e não numa monarquia, então é difícil entender essa questão de uma monarquia. Mas se nós fôssemos uma monarquia hoje, gente, era muito simples. Tudo pertence ao rei e está emprestado para a gente usar. Essa era a regra. Tudo é do rei. Você é dono da sua propriedade? Não. Você está usando a sua propriedade, porque tudo pertence ao rei.
Então, quando nós tratamos que Jesus é o nosso rei, nós estamos dizendo assim: Ele é meu dono, Ele é dono de tudo que eu tenho, Ele é dono de tudo que eu faço, porque nós estamos confessando que Ele é o nosso rei. Lá na cruz dele, lá em cima da cruz, ele pendurado em cima da cruz, estava escrito assim: rei dos judeus. Você vê que esse ladrão, gente, inclusive ele confessou o pecado dele. Olha o que ele falou para o outro ladrão: você não teme nem a Deus. Nós estamos passando por um julgamento justo, uma sentença justa, estamos pagando pelos nossos erros. Ele confessou o pecado dele ali. Ali ele estava dizendo assim: realmente eu errei, realmente eu pequei e estou arrependido. O Senhor é meu rei. E o outro lá: desce dessa cruz. E as pessoas estavam tirando um barato dele mesmo. Quem aqui gosta que os outros fiquem tirando barato com a sua cara? Todo mundo fica doido, não fica? Nasce até um sentimento aqui dentro que não deveria nem nascer, chamado raiva. E ali, aquele diálogo rolando, um blasfemando e o outro fica quieto, para de falar besteira. Esse é um homem santo, esse é um homem de Deus, esse é um homem bom, ele não cometeu mal, nós sim cometemos. E ali, esse diálogo continua. No verso 42, você vê ele dando a honra a Deus, a Jesus. Ele aceitou o senhorio de Jesus, ele foi humilde, e ele perdeu. Olha que interessante, gente, olha que interessante isso. Ali naquele momento, imagine se você é pendurado numa cruz, sofrendo, com dor, e tudo o que eu já falei, como é uma crucificação. Imagine você numa situação dessa. Como às vezes é difícil, porque não existe uma crucificação hoje. Imagine você num leito de hospital, doente, à beira da morte, o médico já mandou chamar a família, você está tudo doendo, está tudo acabado. E em vez de você focar na sua vida, você deixa a sua vida de lado, você deixa a sua família de lado, o seu bem-estar, os seus interesses, você tira os olhos das coisas carnais desse mundo e começa a olhar para o reino. Isso é uma lição muito grande para todos nós. Nós vivemos uma vida focada em coisas materiais, em coisas terrenas, em bens, em o que podemos ter e quem podemos ser e esse tipo de coisa. Enquanto na verdade tudo isso é passageiro, tudo isso é terreno, tudo isso é temporal. Tudo vai acabar. Enquanto nós deveríamos olhar, levantar os nossos olhos e olhar para a eternidade, e olhar para Cristo, e olhar para depois dessa vida. Porque essa vida é um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Pessoas se matam por bens que o dia que morrer não leva nada. Nem a roupa do seu corpo você leva. O dia que você for, seus parentes vão brigar pela roupa que está no seu guarda-roupa para dividir. Cada um pega um. Seus relógios, suas joias, seus sapatos. Vai ser uma guerra para cada um pegar um. Tudo que você deu valor na vida, de bens materiais, vai virar motivo de briga para os seus herdeiros. Valeu a pena? Esse ladrão aqui, ele falou assim: esquece, vou morrer, não estou nem aí. Senhor, quando entrares no teu reino, na eternidade, lá no céu, lembre-se de mim. Ele tirou o foco das coisas desse mundo e olhou para a eternidade. Tire os olhos das coisas desse mundo, que você não vai levar nada, e olhe para a eternidade. Viva pela eternidade. Se for preciso, morra pela eternidade. Se é para você morrer por algo, que seja por algo que vale a pena. E o que vale a pena é uma vida eterna. Não importa se você pode viver 100 anos, 120 anos, vai acabar. Vai acabar. E quando você fechar os olhos aqui, aonde você vai abrir os seus olhos? Só existe 2 lugares.
Só existe 2 lugares. E um ladrão foi para um lugar, e o outro foi para o outro. E quem foi ocupado de um para um lugar e um para o outro? Eles mesmos. Porque um não quis acreditar, um não quis dar a honra ao Senhor, um não quis saber de Jesus, e o outro abriu o coração. Escolha própria. Escolha própria. Escolha o caminho certo, escolha Cristo, escolha seguir os passos de Cristo e tudo que isso envolve. Faça a diferença. Não leve uma vida parada, não leve uma vida material, carnal. Não faça isso, não vale a pena. Existia um homem muito sábio na Bíblia. A Bíblia diz que ele foi o mais sábio. E muito rico, mas muito rico. Ele experimentou tudo que o mundo tinha de melhor na época. Imagine hoje alguém bilionário, o homem mais rico do mundo, eu nem sei quem é agora, mas imagine o homem mais rico do mundo. Gente, ele pode desfrutar de tudo, absolutamente tudo que ele quiser. Tudo que o dinheiro pode comprar, ele tem. Tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo vai ficar. Nada vai para o lado de lá. Tinha um pastor meu há muitos anos que ele falava assim: caixão não tem gaveta. Nenhuma gavetinha, não dá para levar nada. Nada, absolutamente nada. E a coisa começa a ficar mais doida ainda. Gente, imagine você no lugar do ladrão. Vamos colocar assim, um ladrão bonzinho, para a gente entender quem era. Tinha um ladrão ruim e um ladrão bom. Vamos falar assim só para a gente entender quem é quem. Imagine você no lugar do ladrão bom. Você olha para aquele homem do seu lado, quase morrendo. Quase morrendo, já no fim. E você entende que aquele homem morrendo do seu lado é seu rei? É seu Senhor? Talvez muitos de nós olharia para aquele homem e falar: isso aí não é nada não, é igual eu. Porque estava igual, gente. Ele não tinha nada de diferente ali. Nada, absolutamente nada. Olha o tamanho da fé desse homem. Ele creu em alguém e em algo maior, mas muito maior do que ele, sem ver nada. Porque é muito fácil você crer que Jesus é bom se um paralítico andar aqui. Entra um paralítico aqui, a gente ora, o paralítico levanta e sai correndo, pulando. Isso é uma maravilha, glória a Deus por isso. Mas você está vendo algo. Quando você vê, a tendência é ser mais fácil. Ali ele não viu, o ladrão bom não viu nada de bom. Mas ele não viu nada de bom em Jesus. Estava morrendo ali igual ele, tudo arrebentado de tanto apanhar. E ele resolveu crer. Ele resolveu crer. Pela fé. Não pelos olhos, mas pela fé. Aonde está a tua fé? A tua fé está em que você vê? A sua fé está no que você toca? Ou a sua fé está aqui dentro no que você acredita? Aonde você está colocando a tua fé? Aonde você está depositando a tua esperança? Nas coisas que você pode comprar? Ou na eternidade? Eu não preciso nem dizer qual está certo e qual está errado. Todo mundo aqui é inteligente para isso. Todo mundo aqui é inteligente. Podemos dizer que esse ladrão foi quase um herói da fé? Podemos. Gente, a fé desse homem, foi gigantesca. Ele não está na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, ele não está lá. Mas poderíamos pensar que ele também praticamente foi, porque contra todas as probabilidades, contra tudo que o olho dele podia ver, sobre tudo que ele estava sentindo, ele resolveu crer. Ele resolveu, ele tomou uma atitude, ele deu um passo. Ele deu um passo, mesmo sem poder andar.
amarrado ali, preso. Ele deu um passo. É interessante que Jesus, ele quase não fala, né? Ele fala só no último versículo. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um ato de fé nos últimos minutos de uma vida, de um improvável, de alguém que ninguém queria perto. Nos 45 do segundo tempo, já quase na prorrogação, o arrependimento entrou na vida dele. Ele falou que Jesus era o rei dele, ele falou que Jesus era o Senhor dele, ele confessou que ele estava errado, que ele era o pecador e que Jesus não cometeu erro. Ali ele entendeu, ali ele confessou, ali ele falou, e ali a história dele mudou. E o outro, quer nem falar para onde ele foi. Por uma atitude, por crer na coisa certa, na pessoa certa, na maneira certa. O ladrão foi justificado ali naquele momento pela fé. Ele foi justificado pela fé. Como o tempo vai rápido, meu Deus. Eu podia ficar mais uma meia hora falando sobre isso. Gente, presta atenção. Coloca um versículo aí para mim. Está lá em Lucas 9:29. Coloca aí. Lucas 9:29. Se você for mais rápido que o pessoal ali, pega na sua Bíblia. E aconteceu que enquanto ele orava, apareceu. Acho que eu anotei errado. Desculpa, gente. Eu acho que eu anotei errado esse versículo. Perdão. Mas todo mundo conhece. Jesus disse assim: quer me seguir? Quer me seguir? Pega a sua cruz e vamos. Pegue a sua cruz e siga-me. 9:23, quase, hein? Foi só por 6 versículos. Quer seguir Jesus? Quer? Pegue a cruz e siga-me. Olha lá. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, e a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é pegue a cruz e jogue fora. Não é pegue a cruz e taque fogo nela. Não é esconda a cruz. É pegue dia a dia e siga-me. Não é pegar uma vez também e esquecer. É dia a dia. É algo diário. É algo que nós lutamos contra essa essência humanista, egocêntrica que nós temos. É dia a dia. Aquele outro ladrão estava tão cheio de si, tão preocupado com si mesmo, que ele não conseguiu enxergar absolutamente nada do que estava acontecendo ali. O momento mais importante da história da humanidade estava passando nos olhos daquele ladrão, e ele não conseguiu enxergar, de tão cheio de si mesmo que ele estava. Não seja como esse ladrão. Não deixe a oportunidade maravilhosa passar e você cheio de você mesmo, dos seus problemas, das suas convicções, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sei disso, porque eu sou daquilo, e você vê a melhor oportunidade da sua vida passar e você não fazer nada. Não seja como essa pessoa. E mesmo que você esqueça tudo que eu preguei aqui hoje, você saiu daqui e fala assim: nossa, foi uma bênção, mas o que o pastor pregou? Nossa, eu não lembro direito. Mesmo que isso aconteça, eu quero que vocês guardem uma informação só. Se você guardar essa informação, só essa, eu estou feliz. Presta atenção. Os dois ladrões estavam na cruz. Um pediu para descer. O outro disse que não queria descer, ele queria ir para o céu. Quando você está cheio de si mesmo, você fica pedindo para Deus: Deus, eu quero descer da cruz. Eu quero descer da cruz. Tira isso da minha vida. Me livra desse deserto. Me livra disso. Me livra daquilo. Quando você quer descer da cruz, quando você quer encurtar os trajetos, os caminhos
E os problemas que acontecem na nossa vida, você é como esse ladrão. Então não queira descer da cruz. Permaneça na cruz. Permaneça na cruz. Permaneça na presença. Não desça da cruz. Tome a cruz e siga Jesus. Repete comigo. Não desça da cruz. Pegue a cruz e siga Jesus. Posso acreditar que vocês vão sair daqui lembrando pelo menos disso? Missão cumprida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque muitas vezes nós passamos por problemas, dificuldades, desertos, doença, coisas ruins chegam na nossa vida. E eu vou dizer algo para vocês que pode até soar um pouco estranho, mas não tem importância que você ache isso. Eu vou falar do mesmo jeito. Tudo é permissão de Deus, até o problema. Tudo é permissão de Deus. Nada foge das mãos de Deus. Nada. Satanás não tem autonomia para fazer algo do qual Deus não permitiria. Satanás não é dono de nada, gente. Nada. Então, se algo chegou assim na sua vida, é porque Deus permitiu. Por quê? Porque Ele é mau? De jeito nenhum, porque Ele quer te ensinar algo. Então não peça para descer da cruz. Entenda o que Deus está querendo te dizer, te colocando naquela cruz. Tire os olhos da situação, tire os olhos da carne, tire os olhos das coisas desse mundo. Olhe para a eternidade. Olhe para a eternidade. E esse problema, um dia ou uma hora, vai acabar. Sabe por que vai acabar? Porque Jesus prometeu. Ei, vocês que estão cansados, vinde a mim, porque o meu jugo é leve e suave. Jugo, sabe? Peso. Meu jugo é leve e suave. Que você possa receber essa palavra no teu coração. Que você possa tomar a atitude certa, o posicionamento de vida certo, correto. Porque isso vai fazer a diferença na tua vida. E da tua vida vai refletir em vidas ao seu redor. Porque quando alguém na família muda, quando Deus levanta o primeiro, o resto também entende o propósito. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 10, 20. Os propósitos de Deus a gente não entende. Mas tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Amém?